Olá pessoal, aqui é Eduardo Coelho, professor de História. Estou passando aqui para fazer uma avaliação de números da pesquisa Quest sobre aprovação e reprovação do governo do presidente Lula. Então, a aprovação do Lula vai a 54% e volta a se descolar de reprovação de 43%. É o que diz a Quest Pesquisa e Consultoria. Em maio, percentuais eram de 50% e 47%, respectivamente. O levantamento foi feito entre 5 e 8 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O trabalho do presidente Lula, do PT, é aprovado por 54% de eleitores e reprovado por 43%. É o que aponta a pesquisa Quest, divulgada quarta-feira, dia 10 de julho, e outros 4% não sabem ou não responderam. O resultado indica que a aprovação voltou a se descolar da reprovação, o que é positivo para o presidente Lula. Em maio, os percentuais eram de 50% e 47%, o que indicava empate técnico entre os dois indicadores. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios entre os dias 5 e 8 de julho, e a pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos. O nível de confiança é de 95%. E, segundo o diretor da Quest, Felipe Nunes, o desempenho foi puxado pelo grupo que tem renda familiar de até 2 salários mínimos, mas houve melhora na aprovação também entre as mulheres e os evangélicos. É bom para aqueles que ficam dizendo que o Lula está ruim entre os evangélicos, houve uma melhora nesse segmento social. Segundo o Felipe Nunes, o que reforça essa tese é o fato de que a economia está perdendo protagonismo como principal problema do país. De um ano para cá, caiu de 31% para 21% quem afirma que a economia é o principal problema, enquanto passou de 10% para 19% quem acha que a segurança é o principal problema. E vamos olhar, fazer uma avaliação aqui agora por grupos. Aprovação de Lula entre os eleitores com renda familiar de até 2 salários mínimos foi de 62% para 69% e a reprovação de 35% para 26%. A margem de erro nesse grupo é de 4 pontos percentuais. Com o movimento, o presidente passou a ter uma aprovação de 43 pontos maior que a reprovação, a maior vantagem desde junho de 2023. No eleitorado evangélico, o Lula continua mais reprovado que aprovado, 52% a 42%. A diferença é de 10 pontos. Entretanto, é a menor desde outubro de 2023 e está em tendência de queda desde fevereiro de 2024, quando a reprovação do presidente atinge o ápice nesse grupo, com 62%, e a reprovação, o piso, 35%. A margem de erro é de 4 pontos percentuais. Entre os eleitores com ensino fundamental, a aprovação foi de 60% para 65% e a reprovação de 37% para 30%. A margem de erro é de 4 pontos percentuais. A diferença entre os dois indicadores em julho de 35 pontos é a segunda maior desde o início do mandato. Quando é feito um recorte por idade, a aprovação do trabalho de Lula entre os eleitores de 16 a 34 anos passou de 47% para 48%. Já a reprovação
foi de 50% para 47%. Entre os eleitores de 35 a 59 anos, a aprovação passou de 50% para 56%. E a reprovação saiu de 48% para 41%. No grupo de 60 anos ou mais, a aprovação foi de 57% para 59%. E a reprovação passou de 40% para 37%. E a margem de erro é de 3 pontos percentuais. A aprovação de Lula entre os eleitores que se declaram pardos no mês de julho passou de 54% para 59%. Enquanto isso, a reprovação saiu de 43% para 37%. E a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os eleitores brancos, a aprovação passou de 45% para 47%. E a reprovação foi de 54% para 50%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os que se declaram pretos, a aprovação passou de 56% para 59%, enquanto a reprovação foi de 40% para 39%, com margem de erro de 5 pontos percentuais. A reprovação de Lula entre as mulheres foi de 44% para 39%, e nos homens saiu de 51% para 45%. E a aprovação de Lula entre as mulheres foi de 54% para 57%. E nos homens foi de 47% para 50%, e a margem de erro de 3 pontos percentuais. Todos esses dados, minuciosamente, estarão aqui descritos na nossa descrição do vídeo, tudo certinho, todos os percentuais, toda a avaliação por grupos, e houve uma melhora aí, né, como a gente colocou anteriormente, um descolamento, né, em relação a maio. Em maio tinha aí um empate técnico entre 50% e 47%, e agora fomos aí para 54% de aprovação e 43% de reprovação. Então, uma melhora substancial, significativa, que anima não só o presidente Lula, mas todo o governo federal e os seus seguidores. Você gostou dos números? Você curte aqui, você deixa teu comentário, dá tua participação, tua opinião é importante para a gente incrementar, desenvolver esse debate político fundamental para a nossa politização do nosso país. E você compartilha o vídeo para os seus amigos, familiares, e não se esquece de se inscrever aqui no canal para dar essa força ao nosso trabalho crescer, sairmos da bolha e o maior número possível de pessoas poder acompanhar aqui as nossas avaliações, o nosso trabalho, surgindo mais algum fato novo na política ou em algum outro assunto relevante na nossa sociedade, alguma pesquisa eleitoral. A gente volta aqui para debater com vocês. Até lá!